Estíbaliz Carranza, ou Este, como nós a chamaremos a partir daqui, é uma mulher de negócios hispano-mexicana e uma assassina fria e cruel, mais conhecida como a assassina da loja de sorvetes. E para descobrir o porquê desse nome, fica comigo até o final. Oi, Little Homes! Tudo bem com vocês, folks? Bem-vindos ao Yellow Tape, seu canal de crimes reais e histórias bizarras. Eu sou a JBB, a sua contadora de histórias criminais e casos polêmicos. Hoje nós vamos falar sobre a Este e o caso dela internacional com I maiúsculo, porque nós vamos passar por vários países. Então não vamos mais perder tempo e vamos ao caso. A Este nasceu na cidade do México em 1978, mas ela e a família se mudaram para a Espanha quando a Este tinha 5 anos de idade. Ela cresceu em Barcelona e por conta disso ela tinha cidadania espanhola e mexicana. E uma das características marcantes da infância da Este consiste no fato de que ela sempre quis construir a própria família. Ela vivia perguntando à mãe quando ela poderia ter seus próprios filhos desde uma idade bem jovem. E provavelmente isso acontecia porque a família da Este estava longe de ser uma família perfeita. Seu pai, Armando Carranza, era um jornalista na cidade do México, mas ele se tornou um autor conhecido localmente lá em Barcelona. Já a sua mãe, Ángela Zabala, é do País Basco e não se sabe ao certo se ela trabalhava ou não. O que se sabe é que a relação entre a Este e o pai nunca foi das melhores. Segundo a Este, tanto ela quanto o irmão não podiam atrair a atenção do pai ou conversar com ele. Eles tinham que fingir que não existiam. E de acordo com a Este, o pai era bastante controlador e abusivo, chegando ao ponto dele decidir qual faculdade ela faria e onde. E a pressão e o controle chegaram a tal ponto que a Este começou a fantasiar sobre tirar a vida do pai. Mas por enquanto esses pensamentos continuaram sendo apenas isso, pensamentos. Já na faculdade, a Este começou seu primeiro relacionamento amoroso com um jovem que também estava na mesma faculdade que ela, e eles namoraram por 5 anos, ou seja, durante todo o período que a Este estava estudando por lá. E quando ela estava quase terminando o curso, ela resolveu conversar com o namorado sobre a possibilidade dos dois se casarem. E para surpresa dela, o namorado simplesmente disse que não estava pronto para um relacionamento sério e terminou com ela. E eu fiquei tipo, hã? Como assim vocês namoraram por 5 anos e você não considera isso um relacionamento sério, amigo? E se eu fiquei surpresa, a Este ficou possessa. O sonho dela era construir a própria família e lá estava a pessoa com quem ela achou que realizaria esse sonho indo embora sem nem olhar para trás. Tudo isso fez com que os pensamentos homicidas voltassem, mas dessa vez dirigidos ao ex-namorado. A Este começou a fantasiar sobre sabotar as mangueiras do freio do carro dele e deixar a natureza agir. Mas novamente, dessa vez, os pensamentos homicidas continuaram apenas no campo da imaginação. A Este estava se sentindo traída e acreditava que precisava espairecer a cabeça. Então ela resolveu mudar de ares, ou melhor, de país. Ela foi morar na Alemanha, onde ela conseguiu um emprego como au pair, que é basicamente um serviço de babá, e provavelmente ela escolheu esse emprego por conta do seu desejo de ser mãe e porque ela gostava muito de crianças. No entanto, quando o contrato dela como au pair terminou, ela resolveu se mudar de cidade, ainda na Alemanha, e tentar algo novo. Ela arranjou um emprego numa sorveteria e foi justamente nessa sorveteria que ela conheceu aquele que viria a ser seu marido, Holger Rose. O Holger trabalhava vendendo geladeiras e freezers
e ele foi até a sorveteria aquele dia para ver se fazia uma venda. Mas ao invés disso, ele se apaixonou pela Ashe assim que a viu. Ele era 14 anos mais velho que ela, mas isso não foi uma barreira. Eles conversaram um pouco e semanas depois ele a pediu em casamento. Sendo honesta, eu acho levemente insano alguém se casar conhecendo a outra pessoa por poucas semanas, mas o sonho da Ashe era justamente se casar e ter filhos, então ela prontamente aceitou. E os problemas vieram tão rápido quanto o casamento. Eles se casaram em 2002 e se mudaram para Berlim, que era a cidade natal do Holger, e foi por lá que ele começou a mostrar uma face que até então havia ficado oculta. Para início de conversa, ele disse que não acreditava em sexo se não fosse com a finalidade de procriação, pois ele fazia parte da religião Hare Krishna, que é uma vertente do hinduísmo. E até aí ok, as pessoas podem ser religiosas ou serem assexuais, ou simplesmente não quererem ser íntimas de uma outra pessoa. Mas o problema é que o Holger começou a falar que ele não estava pronto para ter filhos, sendo que ele e a Ashe já haviam combinado isso antes do casamento. E não bastasse essa quebra de confiança, ele começou a pegar todo o dinheiro que a Ashe ganhava trabalhando, e quando ela manifestou o desejo de voltar para a Espanha, ele pegou os documentos dela. A situação já não era das mais fáceis, mas ela piorou quando o Holger começou a agredir a Ashe física e verbalmente. E para completar esse cenário péssimo, a Ashe começou a ser humilhada no novo emprego, que também era uma sorveteria. O chefe dela a chamava de nomes e a proibia de utilizar o banheiro, dentre outras coisas. E tudo isso fez com que a Ashe começasse a pesquisar como colocar fogo na loja. Mas esses pensamentos piromaníacos foram parados quando o Holger convenceu a Ashe a se mudar para Viena, na Áustria. Inicialmente a Ashe não queria ir, mas o Holger disse que se eles fossem, que ele concordaria em começar a tentar ter um filho. E como esse era o grande sonho da Ashe, ela acabou aceitando. Lá na Áustria eles abriram uma sorveteria juntos, a Schleckeria Ice Cream, e foi o Holger quem entrou com a maior parte do dinheiro, mas era a Ashe quem tinha o maior conhecimento sobre o negócio de sorvetes. E o combinado era que os dois deveriam gerir o negócio juntos. Mas não foi isso que aconteceu, pois o Holger passava basicamente o dia todo em casa jogando videogames ou mexendo no computador. E ele não só se recusou a cumprir o combinado de administrar a sorveteria juntos, como ele também se recusou a começar a tentar ter um filho, mesmo que esse fosse o motivo com o qual ele havia convencido a Ashe a se mudar para a Áustria. Além disso, ele obrigou a Ashe a se juntar à religião dele e começou a ter uma espécie de fascínio obsessivo por armas, passando a colecionar várias delas. E a Ashe, por sua vez, passou a colecionar pensamentos assassinos, todos eles direcionados ao Holger. A situação estava indo de mal a pior, bem ladeira abaixo mesmo, e foi nesse cenário que a Ashe começou a flertar com aquele que seria seu amante e então seu namorado, Manfred Hinterberger. A Ashe conhecia o Manfred desde que ela havia se mudado para a Áustria, mas ela só começou a flertar com ele 2 anos após a mudança. Não que isso justifique alguma coisa, né? Traição é traição. Enfim, pouco tempo após o início do caso, o Manfred, que também era 14 anos mais velho que a Ashe, propôs que ela se divorciasse do Holger, que by the way já sabia do caso, para que eles pudessem ficar juntos de vez. E a Ashe, que já estava exausta do relacionamento com o Holger e estava apaixonada pelo Manfred, acreditando que finalmente ela conseguiria realizar o tão desejado sonho de ser mãe, prontamente aceitou. E curiosamente o Holger não criou casa, ele não criou problema e aceitou o divórcio. Porém, ele se recusou a sair do apartamento. Então a Ashe passou a dividir o apartamento com o ex-marido, o que não me parece boa ideia e realmente não foi.
Em 27 de abril de 2008, a Ashley terminou de trabalhar na sorveteria e voltou para o apartamento, onde ela encontrou o Holger. E de acordo com o depoimento dela, ele a insultou por várias horas naquela noite. Até que chegou num ponto que ela disse que não dava mais e que ela precisava colocar um fim naquilo. Os pensamentos homicidas da Ashley deixaram de ser apenas pensamentos, pois ela pegou uma pistola beretta e deu 3 tiros por trás enquanto o Holger jogava no computador. 2 tiros penetraram a nuca do Holger e um tiro acertou a têmpora, o matando. A Ashley alegou que o matou porque ela não sabia como faria para ter a vida de volta, mas os policiais acreditam que ela o tenha matado porque ele se recusava a sair do apartamento, continuava insultando e ela teria que pagar uma quantia bem alta por conta do investimento que ele havia feito na sorveteria. Mas independente do motivo, o fato é que ela o matou. E depois de ter tirado a vida dele, ela não sabia exatamente o que fazer. Na verdade, ela achou que a qualquer momento a polícia chegaria, pois ela acreditava que por conta dos disparos algum vizinho a denunciaria. Então no dia seguinte ela saiu para trabalhar e achou que quando ela voltasse a polícia a estaria esperando. Contudo, não foi isso que aconteceu. Quando ela voltou da sorveteria estava tudo normal, ou tão normal quanto possa ser ter um corpo na sua casa. Então ela decidiu deixar rolar. E só depois de alguns dias que ela viu que teria que fazer alguma coisa, porque o corpo começou a exalar um odor mais forte. E foi aí que ela teve a ideia de colocar fogo no corpo. E só tem um problema com essa ideia. Ela resolveu colocar fogo no corpo enquanto ele ainda estava no apartamento. E para sorte de todos que moravam no apartamento, essa ideia não deu certo. Porque assim que ela colocou o fogo no corpo, o sistema de fumaça foi acionado e a água foi disparada. E como o alarme de incêndio soou no prédio inteiro, os bombeiros foram chamados. E nessa hora a Ashley gelou inteira, porque o corpo do Holger ainda estava no apartamento e com certeza os bombeiros iriam querer falar com ela, visto que foi do apartamento dela que o alarme soou. E não deu outro, os bombeiros logo chegaram e foram falar com ela. Mas eu imagino que a Ashley seja muito boa de papo, porque de alguma forma ela conseguiu convencer os bombeiros que o alarme tinha soado por conta de uma comida que ela estava fazendo e queimou. E ela os convenceu de que o mau cheiro vinha do peixe queimado. Mas alguns dias se passaram e eu não sei como ela estava conseguindo conviver com o cadáver ou como ninguém percebeu nada. Mas passado esse tempo ela teve a ideia de desmembrar o corpo do ex-marido. Então ela foi até uma loja que vendia ferramentas, comprou as ferramentas que ela precisava e pediu para o pessoal da loja ensinar como utilizar as ferramentas. E eu fico só pensando no papo se o pessoal da loja soubesse para que ela queria utilizar a motosserra. Mas enfim, ela fez o que ela havia planejado e colocou as partes cortadas em sacolas e as sacolas dentro do congelador do apartamento dela. E essas partes ficaram por lá até que poucos meses depois ela recebeu um aviso de que teria que deixar o apartamento. O motivo dessa saída não é conhecido, mas eu imagino que tenha sido pelo quase incêndio, porque ela atrasou o aluguel ou porque talvez alguém tivesse escutado sim os sons dos tiros, mas não quisesse envolver com a polícia, tendo reportado apenas ao dono do apartamento. De qualquer forma, quando ela foi despejada, ela teve que dar um jeito de pegar as partes do corpo do Holger que estavam na geladeira. E a solução que ela chegou foi de pegar essas partes, colocar em tubos de sorvete, concretar esses tubos e levar para a sorveteria. E para levar esses tubos, que eram bem pesados, ela contou com a ajuda de alguns conhecidos e do taxista. E é muito louco pensar que essas pessoas ajudaram em um crime sem nem saber. Dá até um pouco de medo de ser solista. Mas ok, agora com o caminho livre, a Ashley mergulhou de cabeça no romance com Manfred, indo morar com ele. E sempre que alguém perguntava sobre o Holger, ela dizia que ele havia se mudado para a Índia e que eles não tinham mais contato.
e sei lá porque as pessoas acreditaram nela. Quanto ao Manfred, o romance com ele também azedou assim que eles passaram a morar juntos. O Manfred começou a criticar a aparência da Ashley e a obrigou a se submeter a algumas cirurgias estéticas, incluindo rinoplastia para diminuir o nariz, cirurgia para afinar o rosto e cirurgia para aumentar os lábios. Além disso, ele não queria ter filhos com a Ashley porque ele já tinha filhos adultos. E pouco tempo depois que eles estavam juntos, ele propôs um relacionamento aberto, o que era o oposto do que a Ashley queria, então ela resolveu matá-lo também. Obviamente, terminar seria a melhor opção, mas o Manfred havia investido muito dinheiro na sorveteria e a Ashley teria que vender praticamente tudo para pagar a dívida que ela tinha com ele. Então, muito provavelmente, esse foi um dos motivos para o que viria a seguir. Dessa vez, ela estava mais preparada e ela definitivamente tinha planejado todo o assassinato. Ela comprou uma nova motosserra, fez aulas de tiro e fez até a aula de concretagem, além de ter revestido todo o local onde o crime aconteceria com uma lona para que ficasse mais fácil de limpar depois. E em 21 de novembro de 2010, após eles terem voltado de uma viagem que eles haviam feito juntos, a Ashley esperou Manfred pegar no sono e deu 4 tiros na parte de trás da cabeça dele a uma curta distância. Então ela fez o mesmo que ela havia feito com o Holger. Deixou o corpo lá por alguns dias, o desmembrou, colocou as partes em containers de sorvete, concretou os containers e os levou para o porão da sorveteria. Só que, diferentemente do que havia acontecido com o Holger, as pessoas não pararam de perguntar sobre o Manfred. Então a Ashley se sentiu na obrigação de reportá-lo como desaparecido poucos dias após o assassinato. E aí a vida seguiu normal para a Ashley, inclusive em dezembro daquele ano, nem um mês após o assassinato do Manfred, a Ashley começou a namorar com um cara chamado Roland, e o relacionamento deles estava indo muito bem. A Ashley tinha certeza de que dessa vez ela conseguiria realizar o sonho dela. E talvez ela até tivesse conseguido, se em junho de 2011 uma loja vizinha não tivesse tido um vazamento de água no porão da loja, o que obrigou que a companhia de reparos quebrasse a parede que fazia divisa com a parede do porão da sorveteria. E Little Holmes, choque é o que definia esses trabalhadores quando eles quebraram a parede, porque eles avistaram uma pistola, 3 freezers de concreto, coxos de concreto, vasos de flores e uma perna saindo de um desses freezers concretados. A polícia logo foi chamada e eles conseguiram encontrar quase todo o corpo do Manfred, mas apenas o crânio do Holger foi recuperado. E devido ao local e às vítimas, a Ashley ocupou o lugar de suspeita número 1 do caso. E no dia seguinte, os vizinhos de loja foram conversar com a Ashley, falando que eles acreditavam que os policiais haviam encontrado o Manfred. E isso fez com que a Ashley limpasse as contas bancárias e comprasse uma passagem para a Itália. No entanto, quando ela chegou no aeroporto, ela ficou com medo de que tivessem policiais esperando por ela lá. Então ela desistiu de pegar o voo. E ela estava certa, tinham 2 investigadores esperando por ela no aeroporto. Então, ao invés de ir de avião, a Ashley pegou um táxi para a Itália, sendo bem sucedida em deixar a Áustria. Ela ficou em Paris por alguns dias utilizando um nome e uma identidade falsa que ela havia conseguido com uma pessoa que ela confiava. E a Ashley deveria ser muito boa de papo, porque de alguma forma ela conseguiu convencer uma artista de rua a deixá-la morar com ela por alguns dias. Só que aí a Ashley começou a falar muito sobre os corpos que haviam sido encontrados e sobre suicídio. E isso fez com que essa artista denunciasse a Ashley e ela acabou sendo presa e extraditada de volta para a Áustria. E para surpresa de todos, quando a Ashley foi submetida aos exames da prisão, ela descobriu que estava grávida de 2 meses, ou seja, ela finalmente realizaria o grande sonho de ser mãe.
Isto, claro, se ela não tivesse tirado a vida de 2 pessoas, mas ela tirou, então esse direito lhe foi negado. E ao invés de poder ficar com o filho ao qual ela havia dado à luz, esse filho foi entregue ao pai, Roland. Aliás, o Roland, ao invés de ter pego o filho e fugido para as montanhas, resolveu se casar com a Este. Pois é. Eu não sei se tinha algo de errado com o Roland, mas a Este foi diagnosticada com desordem de personalidade séria. E os especialistas temiam que se algum dia ela recuperasse a liberdade, que ela poderia voltar a cometer esses crimes. E durante o julgamento, a Este fez uma confissão completa, sendo caracterizada como uma pessoa fria e inescrupulosa, que mostrou zero remorso frente aos atos hediondos cometidos. Ela foi julgada por homicídio duplo e condenada à prisão perpétua, sendo que em 2015 ela publicou um livro contando a sua história. Esse livro vendeu mais de 10.000 cópias e, apesar do sucesso de vendas e dos lucros terem sido destinados ao seu filho, o Roland não ficou nada feliz com essa publicação e isso estremeceu a relação dos dois, causando futuramente a separação deles. Mas antes da separação definitiva, que aconteceu em 2018, outra coisa importante aconteceu. A Este foi transferida para uma prisão masculina, em parte por ser perigosa, em parte porque outras 2 prisioneiras a atacaram. A Este foi a primeira mulher a ir para uma prisão masculina, pelo menos lá na Áustria, eu não sei dizer no restante do mundo, e eu não sei dizer muito bem como isso acontecia. Na época tinham 91 homens na prisão e eu não sei como funcionava tudo isso, mas o que eu sei é que o governo disse que pretendia enviar outras 13 mulheres para lá. Então talvez eles quisessem criar uma espécie de prisão mista, mas eu não posso afirmar que realmente seja isso. Mas agora, deixando o campo das teorias e voltando para o campo dos fatos, nós temos que a Este e o Roland se separaram em 2018, como eu havia mencionado. E foi também em 2018 que um novo livro foi publicado sobre a Este. E foi por meio desse livro que as pessoas e a polícia ficaram sabendo de um romance que ela estava tendo com um companheiro de prisão, um homem chamado Martin. E esse romance causou um rebuliço na prisão e acabou fazendo com que o Martin fosse transferido. E a última notícia que eu tenho é de que o Martin e a Este se separaram em 2019. É isso, Little Homes, esse caso é bastante maluco e, como eu disse, ele é bem internacional. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha e se inscreverem, porque isso vai me ajudar demais da conta. Eu espero ver vocês de novo e até o próximo vídeo.